Boa noite a todos, boa noite meus amigos, minhas amigas. É um prazer imenso estar com vocês novamente. É sempre muita alegria que nós nos encontramos uma vez por semana. Fico muito feliz com a presença de todos. Agradeço imensamente, o apoio que vocês me oferecem, todas as semanas, todas as quartas-feiras que nós nos reunimos aqui. Falamos um pouco da doutrina espírita, mas não apenas da doutrina, mas do Evangelho, de assuntos diversos, onde nós temos a oportunidade de refletir um pouco sobre a nossa vida, enfim, sobre os ensinamentos que o Evangelho nos passa. Então vamos falar hoje sobre simpatias e antipatias, Nós temos essa curiosidade de algumas situações, por que elas acontecem conosco, por que nós às vezes simpatizamos ou antipatizamos com alguém. Mas, antes de iniciar, como sempre, vamos fazer aquela nossa vibração inicial, fechando nossos olhos, agradecendo aos mentores amigos, a Deus, a Jesus, pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, e que nós possamos tirar o melhor proveito dos ensinamentos dessa noite, sempre baseados no Evangelho, sempre baseados nos ensinamentos dos Espíritos de luz, através do Espírito Verdade. Principalmente hoje vamos trabalhar muito no livro dos Espíritos. Eu peço autorização aos mentores, a Deus, a Jesus, para iniciar mais essa explanação, mais essa apresentação, mais esse... Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Deus. Então vamos iniciar. Simpatias e antipatias. No livro dos Espíritos está simpatias e antipatias terrenas, Mas vamos trabalhar simpatias e antipatias. Nós sempre temos aquela curiosidade, em saber a razão das simpatias e das antipatias, não é? Porque algumas vezes nós, ao termos o primeiro contato com alguém, nos passa aquela impressão que já temos encontrado aquela pessoa antes, em outros momentos, mas nós nos lembramos, mas não é nessa vida que eu vi essa pessoa, mas eu tenho a impressão que eu a conheço, que eu já tive esse contato com ela. Nós nos sentimos assim, como passamos por alguns lugares também, nós pensamos que já passamos por aquele lugar, que já conhecemos aquele lugar também. Tudo isso são lembranças do nosso espírito, tá certo? São reflexos das nossas vidas, na nossa vida espiritual, da nossa caminhada como espírito imortal. E os contatos, ele pode ser agradável, o contato é agradável, às vezes não é agradável assim, Sentimos algo, podemos sentir simpatia, não é assim? Apesar de nunca termos sido apresentado antes àquela pessoa, algumas vezes os pensamentos e opiniões são parecidos, Nossa, parece que eu te conheço há séculos, não é assim? Parece que eu já te vi. E o magnetismo é que é responsável por esses fatos. Podemos sentir atração ou podemos sentir repulsão. É como o magnetismo funciona, não é? Sentimos uma atração ou uma repulsão. Nós vemos casos assim de casais que se conheceram e imediatamente sentiram uma atração irresistível. Imediatamente namoram, se casam, às vezes até em muito pouco tempo, e vivem toda uma vida de harmonia e de amor. E por outro lado, acontece exatamente o oposto, não é? No primeiro contato, a antipatia, a aversão é imediata. Mesmo se imaginando que nunca houve um contato anterior com aquela pessoa. Mas mesmo sentindo essa aversão, nós não devemos perder a oportunidade de nos relacionar e conhecer a pessoa. Porque muitas vezes é uma versão referente a vidas passadas, ocasiões. E hoje, aquele espírito está modificado para melhor. E nós também, porque nós reencarnamos para nos melhorar. Às vezes aquele sentimento que nós temos de aversão realmente é referente a uma encarnação anterior. Mas o fato de o plano espiritual estar permitido e nós estarmos em contato novamente com aquele espírito, é a oportunidade que nós temos de muitas vezes rever situações anteriores de
brigas que tivemos, situações negativas, oportunidade que nós temos de revermos essa situação. Então nós vamos perder a oportunidade. Às vezes nós somos colocados de frente com aquela pessoa, o plano espiritual trabalha para fazer isso, né? Para fazer que nós nos encontremos e nós muitas vezes colocamos tudo a perder. Existem várias explicações relacionadas às relações espirituais anteriores ou não. E a doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos e de toda a codificação, nos esclarece a respeito das razões dessas simpatias e dessas antipatias. Na questão 386 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta que diz assim: dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? A resposta vem dessa forma: reconhecerem-se não, mas serem atraídos pelo outro, sim. E frequentemente as íntimas ligações fundadas numa afeição sincera não provêm de outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. Olha só, né? Não se reconhecem, mas tem aquela sensação, né? Como eu disse no início, nós já vi essa pessoa, nossa, como eu gosto, como eu gostei, né? E acaba até, como eu disse, se casando, né? E formando família e vivendo muitos anos juntos, né? É a que nós chamamos de família espiritual, que tem as famílias ligadas pelos laços espirituais e ligadas pelos laços materiais. Isso também nós podemos ver, né, no Livro dos Espíritos, nos explica, e também no Evangelho segundo o Espiritismo. Na 386A, diz assim: não lhe seria agradável reconhecerem-se? Né? Não seria bom que se soubesse como viram antes? Aí a resposta vem: nem sempre, nem sempre. A relação das passadas existências teria inconvenientes maiores que imaginais. Depois de mortos, reconhecer-se-ão e saberão que tempo passaram juntos. Então, após o desencarne, após o retorno ao mundo espiritual, vamos ver como se fosse um filme a razão de nós estarmos juntos. E os inconvenientes, vamos falar deles mais tarde. Daqui a pouco vamos falar dos inconvenientes. Quais são os inconvenientes que podem acontecer por esse reconhecimento? O esquecimento do passado é necessário, porque nem sempre a convivência anterior foi de paz e amor, ocorrido em existências anteriores. E a lembrança desses eventos, claro, eles podem interferir na convivência, né? E a convivência e a confiança, principalmente, né? A base, né, de qualquer. Após o desencarne é possível, né, rever como um filme, como eu disse, né, os fatos que sucederem, as razões daqueles fatos, daqueles acontecimentos. Essas visões vão esclarecer as razões de possíveis atrações e aversões que aconteceram no período do reencarne. Então tenhamos calma, né? E como nós temos pressa de desencarnar, vamos ter mais calma ainda, né? Vamos esperar para nós sabermos. O importante é que nós devemos procurar conviver bem, tanto com o que nós temos uma atração, como que nós não temos aquela atração, porque tudo é oportunidade reencarnatória, muitas vezes de rever, de conviver novamente com as pessoas que nós amamos ou amávamos em vidas anteriores, como que nós tivemos também algumas situações negativas. É o momento de reparar e procurar, na medida do possível, né, consertar o que nós não conseguimos nas vidas anteriores. É em vão que se aponta o esquecimento como obstáculo ao aproveitamento das experienciadas existências anteriores. Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11 isso. Vou repetir. É em vão que se aponta o esquecimento como obstáculo ao aproveitamento das experienciadas existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente. Então, Deus sabe de todas as coisas. Se não é permitido, é porque não é conveniente. Como nós conviveríamos, né, com aqueles que foram
novos vídeos. E continuando. Por isso arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. Então, nós temos que ter cuidado, porque nós vamos exaltar o nosso orgulho se nós fizemos algo de bom para a pessoa, né? Nós vamos ficar, na vida passada eu fiz isso, ou eu fiz aquilo. Das coisas boas que nós fizemos, não das negativas. Ou se formos pessoas importantes, ou detentores de poder, dinheiro, e auxiliemos aqueles que estão conosco na encarnação presente, o risco de os humilharmos, principalmente em momentos de uma discussão, de um desequilíbrio, é enorme, nós sabemos disso. Porque nós somos ainda espíritos de evolução e nos desequilibramos e acabamos por dizer coisas que não deveríamos dizer. Porque o espírito renasce frequentemente no mesmo meio que viveu, não é assim? E se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que haviam odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, que tivesse ofendido. Na pergunta 387 do Livro dos Espíritos, diz assim: a simpatia tem sempre por princípio anterior conhecimento? Não. Dois espíritos que se procuram ao outro, sem que se tenha conhecido como homens. Ou seja, de novo, né, aquela atração, né? A lei de atração, nós sentimos aquela atração por aquela pessoa que pensa nós, que tem os mesmos princípios que nós, espirituais, que tem a mesma vibração que nós. Então, não necessariamente nós temos uma ligação anterior com aquela pessoa, né? Basta nós termos a mesma vibração de pensamento, né? Aquela sintonia, como nós dizemos. Ou seja, a simpatia ou antipatia não traz necessariamente uma ligação anterior. Pode ser apenas uma condição vibracional. As obsessões acontecem a mesma coisa, comunhão de gostos e pensamentos, objeto de desejos, vícios, né? É assim que o obsessor se aproxima de nós, pela atração dos mesmos gostos. Assim também como nós encontramos alguém que tem os mesmos gostos positivamente, nós vamos sentir atração por aquela pessoa, né? É uma atração quase que irresistível. O que existe de afinidade pode se transformar em aversão. Não é assim? Podendo se modificar com o tempo, devido à mudança de comportamento, tanto para o bem daquele que se comporta mal, como aquele que se comportava bem e deixa de assim proceder. É gradual e muitas vezes imediato e muitas vezes é para sempre. Quando nós passamos a ter uma vibração diferente daquela pessoa, o interesse vai se diminuindo, né? Alguém que tinha um comportamento legal e passa a se comportar negativamente, o afastamento é natural e ao contrário também. Porque o espírito pode, tanto estando encarnado ou estando desencarnado, pode se esforçar mais que o outro, não é assim? E evoluir mais rapidamente que o outro. E aquela convivência pode ser mais interessante. O afastamento é natural. Porque se perde interesse, provocando uma ruptura, uma separação tanto nos encarnados quanto nos desencarnados. Os bons espíritos se afastam temporariamente quando os seus conselhos e sugestões não são seguidos. Os espíritos menos felizes também se afastam quando há uma mudança positiva do ser encarnado, não satisfazendo as suas necessidades de vício principalmente, e procura outro que o satisfaça. Falamos sobre isso também em palestras anteriores. Já comentamos sobre isso, né? O obsessor, por exemplo, ele se afasta, né? Quando o obsediado muda seu comportamento para melhor, afasta o interesse daquele obsessor. E acontece a mesma coisa, que suas atitudes negativamente, a ruptura de uma amizade, uma ligação mais íntima, perde sua força e perde interesse, como nós acabamos de dizer. Ou seja, os semelhantes se atraem, sempre aquela lei de afinidade. E sempre a lei de atração e de repulsão. Na questão 389 do Livro dos Espíritos, nós temos a pergunta: de onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista?
como falamos lá no início, a resposta é espíritos antipáticos, que se percebem e se reconhecem sem se falarem. Existe contato, uma aproximação com alguém, mesmo não conhecendo, e sentimos uma aversão, não é assim? Presenciamos constantemente membros da mesma família que não se suportam, que não se gostam, que não convivem em harmonia. Se suportam, mas não convivem em harmonia. Irmãos, primos, tios e até mesmo pais e filhos que estão constantemente em conflito. Uma implicância e intolerância constante com alguns. E por outros, uma simpatia e tolerância excessiva por outros. Pega essa vontade, não é assim? Atento em pais e filhos, não é assim que nós temos? Ah, você faz tudo para ele, eu não tenho nada. Isso também tem reflexo de vidas anteriores, mas o espírito sente e sabe, né, a razão disso. Podemos não nos dar bem com o irmão ou irmã e termos uma amizade e carinho por alguém que sequer faz parte da nossa família consanguínea, não é assim? Se tem amigos que temos muito mais afinidades que pessoas que dividem um lar conosco, irmãos, primos, enfim, né? E é verdade, porque essa afinidade, essa atração. Mas o que nós vamos fazer em relação a isso? Vamos nos afastar? Vamos abandonar porque nós não temos afinidade? Sabemos que nada é por acaso. O seio familiar é um local onde estão nossas maiores provas. E devemos nos esforçar ao máximo mesmo, para que a paz, o respeito, para que a convivência, a paz e o respeito sejam mantidos. Mas algumas vezes isso não é possível. E o afastamento temporário é mais saudável muitas vezes que a permanência. Muitas vezes é reflexo de encarnações anteriores, onde pode haver registros graves na caminhada espiritual. Muitos que reencarnam na mesma família podem ter débitos graves a serem resgatados. O familiar é a forma que o plano espiritual maior encontra para auxiliar na reparação desses erros cometidos. E a convivência no núcleo familiar é a forma mais eficaz de se restabelecer a convivência. Mas nem sempre isso é possível, é apenas uma reencarnação. Infelizmente, presenciamos até tentativas de assassinato e até mesmo assassinatos, agressões e relações de ódio entre membros da mesma família. Muitas vezes reflexo de registros de encarnações anteriores. E por outro lado, nós vemos núcleos familiares onde reina a paz, onde reina a harmonia, não apenas entre irmãos, mas entre todos que fazem parte daquela família. A doutrina espírita na compreensão e na forma que devemos nos comportar diante, claro, desses fatos negativos. O que podemos ter é que se estamos reencarnados no mesmo ciclo familiar, existe uma razão. Sendo assim, o esforço que não se resolver nessa encarnação, será encarnações futuras, que podem demorar. Se puder resolver hoje, resolvemos. Vamos deixar para amanhã. Mas existem situações que são muito graves e difíceis, e por mais que nos esforcemos, não conseguimos voltar a confiar e a respeitar, mesmo que nos esforcemos. Que muitas vezes são situações graves que acontecem, né? E se não dá para conviver, nos esforcemos o máximo que der, mas às vezes não dá, não é possível. Então, deixemos para as encarnações futuras, vamos fazer o que, né? O controle do instinto é nosso maior desafio em todas as nossas encarnações. Porque o instinto é muito útil, mas pode também nos pôr a perder em muitas situações. O descontrole, a impaciência e o orgulho são sempre os grandes empecilhos para a nossa evolução espiritual. Principalmente o orgulho, porque ele que impede que nós peçamos perdão ou que nós perdoemos, não é verdade? Não é sempre o orgulho, a nossa vaidade. O perdão a nós mesmos é sempre o primeiro passo. E é um passo difícil. É um passo difícil de ser dado. E o perdão ao próximo é o segundo passo e também não é menos difícil. Constantemente ouvimos reclamações do porquê das lembranças, né, do passado serem bloqueadas em nossas mentes e espíritos. A pessoa não fala, mas por que eu não me lembro? Por
que Deus não permite que eu saiba? A curiosidade é grande, não é? Nós queremos saber, mas não estamos em condições de conviver com essas lembranças. Que podemos ter a certeza, não são muito agradáveis, na maioria das vezes. Levando-se em conta que nós estamos reencarnados em um planeta de expiação e provas, nosso passado não é merecedor de aplausos. Não estamos devidamente preparados para entrarmos em contato com o nosso passado. Na pergunta 392 do Livro dos Espíritos, a seguinte pergunta: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? E vem a resposta: não pode o homem nem deve saber tudo. Se Deus assim o quer, em sua sabedoria, seu véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem sem transição saísse do escuro para o claro, esquecido do seu passado, e nem mais senhor de si. É verdade, quando nós saímos de uma escuridão e saímos para o sol, por exemplo, a nossa vista ofusca, sentimos até tontura, e Deus sabe de todas as coisas. Então, vamos exemplificar isso. Como seria a convivência de um filho com um pai, por exemplo, sabendo que numa encarnação anterior pode ter sido vítima de um assassinato, por exemplo, daquele pai? Ele confiaria no seu pai, o amaria, sentiria confiança nele? Será que uma esposa dormiria tranquilamente ao lado do marido, sabendo que ele lhe tirou a vida anteriormente? Será? Claro que não, né? Ou o marido se alimentaria da comida que sua esposa lhe oferece, sabendo que aquela esposa, a existência anterior, possa ter lhe envenenado? Será que ele comeria aquela comida sem medo, sem desconfiança? Claro que não. A sabedoria divina é perfeita, nós podemos lembrar das situações anteriores. Se queremos saber de nossas faltas, basta nós nos observarmos. Nossas reações diante de fatos e situações mostram bem quem nós somos como espíritos. As nossas falhas, onde nós temos que melhorar, nós temos que mudar, onde nós temos que nos corrigir. Basta nós prestarmos atenção. O incendiário, ele sempre vai pensar em fogo. E na hora que tiver uma situação negativa, que tiver vontade de uma vingança, vai vir. E cada um de nós vê um pensamento na nossa ideia de quem nós somos, do que no nosso registro que nós temos como espírito. Basta nós prestarmos atenção. Cada um de nós vai ter uma ideia, mas repetir o mesmo erro vai depender do quê? Do nosso livre-arbítrio e da nossa consciência. Sempre livre-arbítrio e consciência. Porque hoje nós já temos mais evolução, né? Nós temos que levar em conta que a cada encarnação, a nossa evolução é maior. E a repetição dos mesmos erros deve ser administrada, controlando os nossos instintos. Podemos vir a nossa cabeça, o nosso pensamento de cometer aquele ato, mas o nosso livre-arbítrio deve coibir, né, essa situação, coibir essa nossa reação. A reencarnação é a maior caridade que Deus tem para conosco. É a oportunidade de reparação que nos é oferecida. A reencarnação é a oportunidade de reparação. E um teste para que nós possamos nos conter em situações e não conseguimos nos conter e nos controlar em outras oportunidades. E isso não se relaciona apenas a vidas anteriores, não, mas na presente encarnação também. Na presente encarnação também. Não é necessário fazer regressão de vidas passadas para sabermos quem somos e fomos. Basta nos observar com atenção. Vamos prestar atenção no nosso comportamento diante dessas adversidades. Descobrimos quais são nossas deficiências e onde devemos procurar nos corrigir. Nós que somos voluntários em desobsessão, observamos o quanto é deprimente para um desencarnado que procura a vingança, por exemplo, quando o plano espiritual permite que ele visualize através de suas telas mentais suas falhas do passado espiritual. Na mesma hora ele se arrepende de estar querendo se vingar, porque descobre que praticou atos anteriores que provocaram o que aconteceu com ele na encarnação anterior. Não sabemos o que fizemos. E como nós não nos conhecemos, essa é a verdade. Procuremos conviver com as adversidades sem nos achar inocentes. Esse é o segredo. Este é o primeiro passo para a nossa evolução. Aconteceu, está acontecendo, é porque eu mereço. E pronto, e vamos seguir em frente. É sempre
Vamos seguir em frente porque eu mereço. Se não merecesse, não teria acontecido. Simples assim. Podemos ter a certeza que nada é por acaso. O que acontece é sempre semeadura do que nós semeamos, é colheita do que nós semeamos, semeadura nossa e de mais ninguém. A única certeza que nós devemos ter é que nosso presente é sempre reflexo do nosso presente. E as simpatias são reflexos de vibrações e muitas vezes reencontro de espíritos que fazem parte de nossa caminhada como espírito imortal. E as antipatias que infelizmente acontecem, devemos, na medida do possível, procurar desfazer essas malquerências, evitando levar para futuras encarnações essas situações. Se já trouxemos de encarnação anterior, vamos procurar reparar nessa para não levar para outra encarnação futura, que enquanto isso não for reparado, vai acontecer, e vai acontecer, e vai acontecer novamente. Então vamos evitar essas situações. Nós estamos vivendo o janeiro branco, que é a importância dos cuidados com a nossa saúde, com a saúde mental. 5,8% da nossa população tem depressão. É um índice muito alto. E 9,3% da nossa população sofre de ansiedade. Olha só, nessa pandemia principalmente, aumentou muito esse índice, A saúde mental está sendo muito necessária de ser cuidada. Então, vamos fazer o que nós pudermos pela nossa saúde mental, pela saúde mental dos que nos cercam. Como é que nós vamos fazer isso? Tendo equilíbrio, tendo respeito, porque estamos vivendo um momento de dificuldade. Poucas pessoas estão falando desse janeiro branco, mas é muito importante que a saúde mental. E principalmente o respeito às pessoas que têm o desequilíbrio mental, que chamam de loucos, que chamam de... E muitas vezes não podemos nos esquecer. A doutrina espírita nos esclarece. Muitos que estão recolhidos, muitos em lares, em locais onde se trata de problemas da mente, mas muitos deles são problemas espirituais. São problemas espirituais. São essas situações negativas de perseguição, de obsessões. Então, muitas das situações que acontecem, esses desequilíbrios mentais, estão ligadas à parte espiritual. É que muitos não aceitam, infelizmente, até por situação de religiosas, por não aceitar, enfim. Mas podemos ter a certeza de que muito do que acontece da saúde mental está ligado, sim, a problemas espirituais. Mas aí o Espírito sempre nos esclarece sobre isso, Então, vamos orar por essas pessoas. Reservar um momento para nós orar para os nossos irmãos com desequilíbrio mental, com ansiedade, e especialmente com depressão, que é a doença do século. Quantas pessoas com depressão, não só adultos, não só idosos, mas crianças, jovens, que estão atentando contra a própria vida com muita frequência. O suicídio entre jovens de 18 a 25 e até 40 anos é muito grande no mundo. Se nós pesquisarmos, nós vamos ver qual a porcentagem. É alarmante a quantidade de pessoas que atentam contra a própria vida. Então, a nossa palestra se encerra aqui. Obrigado por ter vocês comigo. Mas eu tenho um débito. Meu querido seu Florindo Gasparini Filho, meu mentor, meu amigo maravilhoso, nosso supervisor, eterno supervisor de Centro Espírita Irmão X, fez aniversário semana passada e eu não dei parabéns para ele aqui na live, que absurdo. Me desculpe, seu Florindo, estou reparando o meu erro, E o Valdir Esprega também, meu grande amigo, e está aí, a Silvânia também, sua esposa. Valdir, me desculpa, mas eu estou reparando também. Parabéns para você. Tá bom? E meu amigo Walter Saraiva, que é frequentador e auxilia muito o lar espírita
Chico Xavier, também está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Walter. A Nancy Porto. E a Carla Porto, ó, a família Porto fez aniversário. A Carla faz hoje e a Nancy já fez há alguns dias, né? Eu não tenho a data, desculpa, mas as duas aniversariaram essa semana. A Alessandra Fagundes, também do Lar Harmonia Chico Xavier, também fazendo aniversário, fez aniversário. Né? E a Cláudia Beatriz de Oliveira, frequentadora do nosso centro espírita, com problema de saúde, lá do Irmão X, né? Cláudia, um abraço para você, felicidade, saúde. E meu primo Léo Vinícius, o Léo Vinícius, compositor, compõe para um monte de cantores aí, inclusive Zé de Camargo e Luciano, né? Aquele música reggae em roça foi dele, ele que fez, ó, é dele. Léo Vinícius, meu primo querido, filho da minha prima Ana Luz, que mora em Valência, no Rio de Janeiro. Parabéns, meu primo, sucesso. E Solange Moraes, também minha companheira de voluntariado do Irmão X, também aniversariou, parabéns. Gisilei Pereira também, minha amiga aqui do Jardim Clínicos, parabéns, Gisilei. E a Gabriele, filha da minha prima querida, né? A Fernanda Alessandra, neta do Geraldo, da minha prima Cida Gimenez Veríssimo, também aniversariando hoje, né? E agora vem a parte mais difícil, que é o desencarne do primo do Fendibal Lemos, da Mude Lemos, o José Carlos Rodrigues Pimentel, que foi, acho que dia 5 de janeiro, né? Vibrações para ele, muita proteção na espiritualidade. Que Deus, Jesus, mentores amigos, o amparo e o auxilie, né? E vibrações para o vô Celso, que é padrasta da minha querida Rita Santina, que está com pneumonia, estava com suspeita de Covid, mas não é, está sendo tratado. Vibrações para o seu Celso, 83 anos, hein? O homem da firme, graças a Deus. Né? E vibrar, especialmente profissionais de saúde, esses que cuidam das pessoas que estão cansados, estão esgotados de cuidar de todos esses doentes, todas essas pessoas com enfermidade. Muita saúde, médicos, enfermeiros e todos que estão ligados ao trabalho, né, da saúde. E do transporte público também. Eu conversando essa semana com um funcionário, motorista da Via Sudeste, que é que serve aqui a nossa área aqui da Bristol, aqui da Zona Sul. Só da Via Sudeste, até onde ele sabe, de Covid. Que também estão aí na linha de frente trabalhando, que não pararam, portando as pessoas necessitadas de se locomover na cidade. Vamos vibrar por eles também. Vamos vibrar por eles, por seus familiares, por todos eles. E muitos profissionais da saúde que também desencarnaram durante essa pandemia. E para encerrar, vamos fazer aquela nossa vibração final. E sempre agradecendo a vocês por estarem comigo, sempre na minha companhia. Sem vocês, nada disso faria sentido. Então, vamos fechar nossos olhos. Vamos vibrar por nós mesmos inicialmente, para que possamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade que nos está oferecendo de estarmos aqui. Sem oportunidades, mas que eles continuem nos amparando através desse por aqui. Que em seu dedicar a sua seja o nosso local de trabalho, seja onde quer que nós imaginemos que ela deva ser levada,
um órgão do nosso corpo que esteja necessitado de auxílio, de reparação. Levar essa luz aos nossos irmãos desequilibrados da mente, porque esse mês nós estamos com Janeiro Branco, onde devemos cuidar da saúde mental. E nessa paz, nessa harmonia, vamos encerrando, pedindo autorização aos mentores amigos, a Deus, a Jesus, que me permitam encerrar essa transmissão e esse Evangelho. E como sempre, muita paz a todos. Muita paz na nossa vida, muita paz no universo, muita paz no nosso planeta. Que Deus, em sua infinita bondade, continue nos amparando, não só a nós, mas a todos os habitantes desse planeta. De todo criado por Deus. Muita paz a todos novamente, boa noite, e que Deus ampare a todos nós e nós possamos estar juntos. Amanhã terei uma palestra pelo Instagram, no Ar, Luz e Harmonia. Quem quiser participar, é só acessar às 20 horas que nós iniciaremos. O tema é desistir. Desistir? Jamais. Esse é o tema. Estão todos convidados. Muita paz a todos. Fiquem todos com Deus. E até a próxima semana ou até amanhã, se Deus assim permitir. Muito obrigado.